programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Auxiliares da educação básica se reúnem para debater pauta de reivindicações. MAB continua denunciando o crime da Samarco, Vale e BHP. Na luta contra todo tipo de opressão, ditadura nunca mais. Educação em debate. Auxiliares da educação básica se organizam e promovem encontro para debater suas pautas específicas. Um encontro estadual de auxiliares de serviços da educação básica foi aberto aqui no Hotel Tauá no último dia 17 de agosto, com um expressivo número de participantes. Trabalhadores e trabalhadoras vieram de várias regiões do estado. Alguns chegaram a viajar 10, 12 horas para fazer esse importante debate. Na pauta, a organização e a mobilização em defesa de direitos e contra a terceirização. Ao dar boas-vindas aos participantes, a coordenadora do Departamento de Política Pedagógica e Sindical do Sindiúti e diretora estadual Feliciana Saldanha parabenizou a cada um que se dispôs a estar neste encontro para fazer o debate. Nós queremos desejar boas-vindas a todos e todas e para desejar as boas-vindas a cada um e cada uma que aqui está, nós queremos convidar a direção estadual do Sindiúti para vir aqui, para que a gente possa saber quem é que se dispôs a vir aqui nesse fim de semana debater as questões específicas dos auxiliares de serviços gerais. E dar uma salva de palmas para acolhê-los nesse espaço, nesse fim de semana de debates. A luta dos auxiliares de serviços da educação básica, de acordo com os diretores estaduais Eusir Prado e Jonas William, já vem de há muito tempo. Todas nós tínhamos medo de chegar até o Sindiúti, porque o Sindiúti era sindicato de professor. Mas logo seguido, lá nos anos 70, eu comecei no estado nos anos 70, com 20 anos, eu comecei a entender que o Sindiúti sempre defendeu a categoria como um todo. Aprendi até a dizer que nós somos 8 carreiras. Então, desde superintendência e todas as outras áreas, até o auxiliar de serviço, nós somos sempre bem-vindos aqui dentro dessa grande família. Estou há 20 anos caminhando junto com aqueles que construíram o Sindiúti desde 79. São 37 anos de história. E hoje nós celebramos aqui no Hotel Tauá, Caeté, mais um processo de história, porque as histórias que nós ouvimos enquanto crianças foram contadas por pessoas como vocês que estão sentadas, mas para isso é preciso acreditar nas palavras, e só há uma forma de acreditar nelas, é a luta, porque só a luta reacende a esperança. Esperança que se constrói também a partir dos ensinamentos do dramaturgo e poeta alemão Bertold Brecht. Perguntas de um trabalhador que lê. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros está o nome dos reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima dourada moravam os construtores? Quem pagava a conta? Tantas histórias. Tantas questões. A primeira mesa de debates foi sobre a reforma da Previdência e seus impactos para a classe trabalhadora, com Frederico Melo, técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas. A reforma da Previdência é um assunto que continua na pauta dos profissionais da educação. O que é preciso ficar alerta neste momento em relação à reforma da Previdência? A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional. Atualmente ela se encontra parada porque os parlamentares estão com outras prioridades, como a reforma eleitoral e mesmo o ajuste das contas da União. Mas sempre é importante ficar atento para que ela não seja aprovada, porque os prejuízos que ela traz à classe trabalhadora como um todo são muito graves. Ela dificulta o acesso aos benefícios, ou seja, torna mais
mais difícil as pessoas conseguirem se aposentar ou ter acesso às pensões e outros benefícios. E, além disso, se a pessoa consegue se aposentar, ela reduz o valor dos benefícios. Então, é uma reforma muito negativa para o conjunto da classe trabalhadora brasileira e aí incluindo os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. E o que a categoria, principalmente auxiliares de serviço da educação básica, podem fazer para ajudar de uma forma geral a sociedade nessa luta, Fred? Olha, para esse segmento da categoria em específico, eu não tenho, infelizmente, boas notícias, porque esse segmento será muito afetado pela combinação da reforma trabalhista que já foi aprovada e a possível reforma da Previdência. A reforma trabalhista trouxe para esse segmento maiores dificuldades em termos de aumento da rotatividade, aumento dos contratos precários, aumento do tempo fora do serviço. Então, esse segmento muito possivelmente terá mais dificuldade de completar o tempo mínimo para conseguir se aposentar. Então, mesmo mantendo as regras atuais da Previdência Social, esse segmento poderá já encontrar dificuldades como decorrência da reforma trabalhista já implantada. E se a reforma da Previdência for também aprovada, isso aumentará ainda mais a dificuldade para esse segmento de classe. Então, é lutar, não resta outra alternativa. Na verdade, é lutar para impedir a aprovação da reforma da Previdência e para reverter, ou pelo menos minimizar, os efeitos deletérios da reforma trabalhista já aprovada. Em relação a essa luta, como é que você acha que ela deve se dar? É claro que tem a organização na base, mas também tem um tete-a-tete, né? Porque, afinal de contas, 2018 vem aí. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o esforço de lutar contra a reforma trabalhista, ele se dá em vários aspectos, tanto nas negociações diretas com a entidade empregadora ou com o governo, quanto no âmbito legislativo, com os parlamentares, né? E também junto à central sindical, ou seja, as frentes de luta são amplas para tentar reverter essa muito nefasta reforma trabalhista. O que pensam os profissionais da educação? Eu acredito que hoje as nossas dificuldades maiores com o relacionamento com a direção num todo. Porque nós temos muito pouca chance de expressar o que queremos. E o serviço sempre com qualidade, e a gente está sempre sendo retroagida de forma que anda para trás. É preciso mais respeito. Precisa mais respeito com a categoria, precisa mais qualidade de respeito do professor com as ASBs, porque sem as ASBs nas escolas não funciona. O que uma ASB faz? Uma ASB, ela começa, assim que ela chega, que os horários, né, são 5h40 da manhã, que a gente sempre chega faltando uns minutinhos, porque até se abrir, já deu seu horário. Nós temos a responsabilidade de abrir a escola, de limpar a escola, de servir o café, de receber os alunos e, durante o horário de aula inteiro, nós temos a obrigação de observar e cuidar da manutenção e limpeza da escola o tempo inteiro. E a merenda ainda? A merenda é a parte mais importante da escola, porque o aluno deu aquele horário, ele não espera. Então, essa responsabilidade muito grande. Assim que como a gente faz na casa da gente, a gente faz, dá o máximo para fazer no local de trabalho. A avaliação que eu faço é super importante do ponto de vista básico da educação. Porque nós, a ASBs, nós somos o início do ensino, aquela parte primordial mesmo que começa tudo em uma entidade estudantil.
E do outro lado, a avaliação é muito importante de uma nota 1000 no sentido bom da coisa, porque essa é o primeiro encontro que até então foi feito e precisava fazer isso aí para dar uma injeção de ânimo nas pessoas, fazer com que elas cresçam do ponto de vista de conhecimento, de seus interesses, que é muito importante nesse aspecto aí. A categoria neste momento, como é que o senhor avalia? Como é que vocês estão? No momento nós estamos numa situação bem difícil de acordo com a conjuntura atual do país, aí, tanto do ponto de vista governamental federal até mesmo estadual. Né? Porque o que a gente quer contar e que precisa, não só para nós, assim, até mesmo no sentido de outros funcionários, no caso dos professores, tem também as pendências aí que o governo ficou de cumprir e não cumpriu os assinados até hoje. Então é hora mesmo da categoria se mobilizar. Sim, sem dúvida. Exatamente, é o momento, eu acredito que não tem um outro momento, uma outra expectativa para isso não, sabe? Tem que ver isso aí, tem que realmente ir à luta mesmo, não pode jogar a toalha não. Para garantir dias melhores, os auxiliares de serviços da educação básica terão de partir para a luta, com garra e união. Com 37 anos de Sindiúte, toda a vida eu fui militante. Chorei muito, já reclamei muito, porque a gente não consegue unir a categoria. Como diz eu, as 8 carreiras é muito difícil ter todas juntas. E como eu me sinto educadora desde os anos 70, eu tenho o maior prazer de estar vendo hoje o que nós conquistamos. Nós conquistamos essa união, que nós vimos aqui hoje, de ter mais de 500 pessoas nesse salão, através de luta, de sofrimento, de andar de caminhão de lavagem, de tomar água do governador e ter que esconder dentro da igreja São José, porque a gente não podia nem ficar na rua, apanhar de polícia, enfrentar a polícia. Então, assim, hoje eu vejo esse grupo desse tamanho, interessado numa coisa que eu achava que era só eu que acreditava, aí valeu a pena os meus 37 anos, valeu a pena estar agora aqui. Então, quando eu vi esse salão repleto igual eu vi hoje, eu fiquei super emocionada. Porque que só eu me senti educadora? E assim, que gostoso ver mais de 500 pessoas entendendo que eles também são, procurando os seus direitos, procurando entender o que é a sua carreira. Não estou chorando, chorosa, porque existe alguma coisa que me deixa... simplesmente que o meu tempo está indo, eu preciso de ver outras pessoas no meu lugar. E Deus me deu a oportunidade de ver hoje, entendeu? Essa multidão, as pessoas interessadas numa luta que eu venho tentando há 37 anos. Se você pudesse resumir para a gente o que é imprescindível para a carreira de vocês hoje, o que você diria? Eu diria, vamos dar as mãos, vamos sentar junto e vamos entender a cartilha dos nossos políticos. Porque se a gente aceitar aperto de mão, tapinha nas costas e não aprender a acreditar, nós vamos deixar os nossos herdeiros na miséria. Porque o Brasil caminha para isto. Às vezes eu prefiro receber um favor de um político do que entender a maldade que ele tem para cima de mim. Então nós temos que dizer fora Temer, fora todos esses corruptos que estão aí derrubando o Brasil. Quando a gente começa a ver o trabalhador das áreas rurais, os auxiliares de serviço, hoje ASBs, sentindo como educador por trabalhar com tantas crianças sofridas, sem recursos, sem material, sem recursos de segurança para trabalhar nas escolas, levando bullying de diretor, sofrendo com as administrações, aí eu fico pensando, ainda dá tempo, basta começarmos de novo. Eu estou indo, mas tem gente chegando, é isso que me deixa feliz. Jonas, esse encontro estadual dos auxiliares de educação básica aconteceu dentro das expectativas? Bom, na verdade, superou as expectativas, né? O encontro de um setor que geralmente não se encontra de uma forma muito, eu diria,
sempre, né, nós temos uma dificuldade enorme até pela característica do setor, mas um encontro que reúne mais de 650 servidores do setor, diante de uma sexta-feira, numa conjuntura, eu diria, difícil, com a terceirização batendo na porta, a ausência de concurso, a relação precária de trabalho, enfim, eu acredito que esse encontro, além dele ir para a história, né, não só do sindicato, mas da vida, da questão trabalhista das pessoas, foi de fundamental importância. Hoje, o que os ASBs enfrentam no seu dia a dia que você diria assim, isso precisa mudar com urgência? A meu ver, o que vai mudar a realidade do setor é o concurso público. Não dá mais para você trabalhar anos e anos sem ter a estabilidade, que é aquilo que nos coloca dentro de uma carreira e nos legaliza dentro do próprio sistema do Estado. A angústia, e eu pude perceber de vários, foram a parte mais aplaudida, é que eles realmente querem fazer o concurso para acabar com essa agonia e organizar o setor da tamanha importância que tem. Você que é um profissional desse setor, né? O que você diria hoje? Qual que é a importância do ASB na escola? Olha, eu falo pelos meus 20 anos, né, de caminhada, eu andei em várias escolas. Somos nós que abrimos e fechamos a escola. Olha o tamanho da responsabilidade. Quando se dá o trabalho da portaria, sempre tem um ASB. Quando está no recreio, vários já estão no campo da disciplina, porque o recreio é muitos alunos e alunas, e aí não dá para todos, até porque os professores ficam em salas, a direção tem que estar em outros afazeres, então essa incumbência fica nas nossas mãos. Então a responsabilidade aumenta muito, além da limpeza de utensílios, da questão da preparação das merendas, da higienização dos banheiros, da sala de aula que tem que ter um lugar adequado, limpo, as bibliotecas, a secretaria, enfim. Isso é de uma tamanha responsabilidade. Portanto, o que a gente tem que unificar nessa pauta é a questão do concurso público. É o que vai trazer reconhecimento, valorização e, sobretudo, respeito e dignidade a esse setor que merece. O Sindiúti realizando mais um grande evento dentro do seu calendário de lutas, encontro dos ASBs, que foi pautado e aprovado pela categoria. Feliciana Saldanha é coordenadora do Departamento de Formação Política e Sindical do sindicato e é também da direção estadual. Importante esse evento, esse encontro, grande representatividade. Esse encontro tem um papel fundamental na organização da nossa luta coletiva. Embora seja um encontro de um setor específico da categoria, ele vem fomentar e potencializar a luta coletiva que temos empreendido nos últimos tempos. Esse calendário está previsto, né, já estava previsto para esse semestre, esse encontro, e ele servirá, além de potencializar a luta, também de organizar um setor que tem um pouco mais de dificuldade. É um setor importante da categoria que a cada dia vem buscando se organizar e protagonizar as lutas que temos feito, tanto no campo específico da educação ou do próprio setor, mas também as lutas coletivas. As iniciativas dos auxiliares de serviços gerais têm sido fundamentais nas atividades coletivas, nas paralisações que temos realizadas nesse último período. Em relação a essa pauta, né, em defesa dos direitos e contra a terceirização, esse é um assunto também que afeta diretamente a esse setor. É um assunto que afeta diretamente e que está fazendo com que eles se mobilizem para reivindicar o concurso público, que é uma pauta que hoje ela está muito presente nesse setor, porque estão entendendo que se não houver concurso público, a resistência à terceirização vai ser muito mais difícil do que havendo concurso para esse setor. Então, o Sindiúti tem reivindicado o concurso para todas as áreas e não abre mão de que esse setor também haja concurso, até porque já tem vários anos, mais de 20 anos, que não há concurso para esse setor.
E o concurso público, Feliciana, só para a gente entender, ele é importante porque ele também combate a precarização. Sim, é a possibilidade de que o trabalhador ingresse na carreira, que ele tenha os seus direitos reconhecidos e combate a precarização e o assédio moral também, né? As pessoas se sentem mais fortalecidas para reivindicar seus direitos uma vez concursadas. Atualidade. Hoje em dia, com a idade na faixa dos 50 anos, muitos adultos, filhos e filhas de combatentes da ditadura militar e que tiveram suas infâncias roubadas, talvez quisessem nos dizer: não deixem que essa história caia no esquecimento. Um tanto quanto dessas lembranças dos tempos da prisão, do exílio, do desamparo, da tortura, do medo, da violência, da solidão e do vazio que vivenciaram, a gente pode encontrar na exposição Desconstrução do Esquecimento, Anistia e Justiça de Transição. Então aqui nós temos uma escultura, essa escultura que chama Os Torturados, é feito por uma obra de uma artista que se chama Camila Cipaí. Só que a Camila, os pais dela foram presos, torturados. A mãe dela, ela ainda muito novinha, a mãe faz a primeira boneca de pano para ela. Essa boneca ilustra o livro, está na capa do livro Infância Roubada. E a Camila, então, para elaborar essa dor e todo esse sofrimento e a história dos próprios pais, ela, ao se tornar uma artista, ela constrói, então, essas esculturas de torturados. Isso aqui são 3 pessoas, 2 no pau de arara e uma na cadeira do dragão, que eram métodos muito utilizados pela repressão brasileira. E com um agrave, o pau de arara é uma invenção brasileira exportada para todo mundo. A organizadora dessa exposição, Silvana Koser, nos fala ainda do passado que não passa, do entulho autoritário que insiste existir em nome de uma impunidade que a cada dia parece autorizar a tortura como um método que no passado patrocinou tanta barbárie. Aqui a gente tem um outro elemento da justiça de transição. É aqui que a gente vê com mais nitidez ainda a coisa do passado que não passa, o passado que se recusa a passar. Porque um dos elementos da justiça de transição, no qual o Brasil tem nota 0, é o desmonte do entulho autoritário, é mudar as instituições, é limpar no sentido de expurgar aquilo tudo que é herança que a ditadura nos traz, que é a naturalização da violência, é a impunidade, é a tortura como método, é humilhar, quebrar a pessoa. E aqui atrás de nós a gente tem a prova viva disso, que é o corredor do Carandiru no dia seguinte ao massacre de mais de 111 presos, a maioria deles executada dentro das celas. E aqui a gente tem essa tinta vermelha no chão, não é tinta, é sangue. E de lá para cá, quase 20 anos se passaram. Quem foi preso, quem foi punido, quem foi condenado? Ninguém, nem o oficial, nem o subalterno. O processo foi longo, algumas pessoas foram condenadas, muito poucas, e a questão de 2 meses, talvez, o juiz anulou o julgamento e, portanto, não tem ninguém condenado. Nós temos 100% de impunidade. E é, mais uma vez, a demonstração de que essa mentalidade que teria que ter sido revista e repensada e eliminada do Estado brasileiro, ela está presente nos seus agentes, quando a gente tem esses casos, como a gente tem Eldorado do Carajás, como a gente tem as Mães de Maio, como a gente tem o Amarildo, gente. Nada acontece. É como se essas pessoas não existissem, elas não contassem. Isso é a demonstração de que no quesito mudança institucional, a gente não cumpriu nada. Nós estamos no mesmo ponto que estávamos com o fim do regime militar. A exposição Desconstrução do Esquecimento, Anistia e Justiça de Transição fica aberta até o próximo dia 31, no Centro Cultural da UFMG,
na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro de Belo Horizonte. Choque de realidade. Mais um capítulo nessa história de final trágico. O movimento dos atingidos por barragem, MAB, diz que a Samarco ainda não pagou pelos crimes que cometeu. O movimento cobra das autoridades competentes rigor no processo e diz que a comunidade atingida merece respeito e dignidade de vida. O crime de Mariana, provocado pelo rompimento de uma das barragens da Samarco Mineração, crime que ficou conhecido em todo o mundo como um crime da Samarco, da Vale e da BHP Billiton, está completando 2 anos. Jocely Andrioli, como é que está a situação hoje dos atingidos? É lamentável e vergonhoso a postura das empresas criminosas que até hoje não tiveram a capacidade de reassentar nenhuma família em Bento Rodrigues, nem em Paracatu de Baixo, nem em Gesteira, ou seja, as comunidades que foram totalmente arrasadas, as famílias ainda continuam sem ter a sua moradia definitiva. É vergonhoso o que está acontecendo em toda a bacia do Rio Doce, os pescadores sem saber o que fazer, são milhares de famílias que as empresas não reconhecem como atingidas, as quais os próprios governos já reconheceram através do Comitê Interfederativo, reconheceram várias comunidades do litoral como atingidas. Essas comunidades estão proibidas de pescar no mar porque os peixes estão contaminados, a lama se encontra em toda a região, contaminando as águas, os peixes e tudo mais, e as famílias não são reconhecidas como atingidas. Dia 5 de novembro vai completar 2 anos desse crime, a impunidade continua solta. É lamentável de ver a postura do judiciário, né? Tanto na ação civil pública, que está uma enrolação, né? Que nada se resolveu em prol dos atingidos, como também a ação criminal, que foi suspensa pelo juiz responsável pela questão, porque as empresas alegaram na sua defesa que as escutas telefônicas que provam que as empresas sabiam que ia ter o crime são consideradas ilegais, ou seja, tem as provas concretas, mas agora estão querendo construir instrumentos para se safar do maior crime ambiental dos últimos tempos, e a justiça está entrando nesse papel de ser conivente com os criminosos. Isso é muito preocupante, isso preocupa os atingidos. O dia que tivemos essa notícia foi um escalabro em toda a região, porque a população ficou muito indignada, vendo a situação que encontra, sem o direito, sem o Rio Doce, que foi totalmente exterminado, com a contaminação do oceano, as mineradoras prepotentes continuam mandando em tudo e em todos, inclusive querendo dizer o que vão fazer com as vítimas, determinando agora atingido como mercadoria, manipulando a opinião pública, gastando milhões em imprensa, comunicação, para tentar construir uma imagem que não é verdadeira sobre esse que é o maior crime ambiental e social dos últimos tempos. Até agora ninguém punido também, né, Jocely? Exatamente, ninguém foi punido. A empresa continua ganhando dinheiro como nunca. A Vale, é só ver os lucros extraordinários que a Vale teve no último tempo, e a BHP. Inclusive agora comenta-se que a própria Vale vai comprar a parte da BHP na Samarco. A gente sabe que o último ano da produção da Samarco, ela obteve em torno de 400 milhões vendendo energia elétrica. Uma empresa que é totalmente dependente de comprar energia elétrica. Então, quando você não sabe por que sua conta de luz está tão cara, lembra que tem empresas que não têm energia, mas ganham dinheiro vendendo energia, e isso é transferido para sua conta. A Samarco fez isso, pretende fazer mais isso, tirando e abusando do nosso meio ambiente, dos nossos bens naturais, da nossa água, da nossa energia, e cobrando da população preços exorbitantes. E não cumprindo com o que é o seu dever, que é pagar o que deve aos atingidos em toda a bacia, e mais, é um programa eficiente de recuperação, de revitalização da bacia do Rio Doce, com a participação do povo. Porque sem a participação do povo é pilantragem, é manipulação, é coisa dos interesses do capitalismo. Agradecemos a sua audiência. Até sábado com mais um programa. Fique agora com o nosso quadro de humor.